Você pode pegar, por exemplo, pessoas que visualizaram um vídeo do canal, só visualizou. Ele não precisa estar inscrito, ele não comentou, só por ele ter visto aquele vídeo. Um vídeo, seja qualquer vídeo. Eu posso, pessoas que visualizaram determinados vídeos, aí eu posso selecionar aquele vídeo específico. Pessoas que visualizaram um vídeo como um anúncio, que é aquele vídeo antes do próprio vídeo do YouTube, de anúncio, que você pode pular depois de 5 segundos. E que visualizaram determinados vídeos como anúncios, que você pode escolher um ou vários. Aí você pode pegar pessoas que se inscreveram no teu canal, que visitaram uma página de canal, que é aquela página youtube.com/, que é a página inicial daquele canal específica. Aí eu tenho baseado em interações que o usuário faz, que gostaram de um vídeo do teu canal, então clicou lá em curtir, que adicionaram um vídeo teu em alguma playlist. Não sei se sabe, mas o usuário dentro do YouTube ele cria playlists e ele pode colocar vídeos dentro de playlists. Muitas mães fazem isso. Criam uma playlist lá para o filho, bota um monte de vídeo infantil e deixa tocando lá para ficar rodando música de criancinha o dia inteiro. Pessoas que comentaram um vídeo do teu canal e que compartilharam. Aí você pode entender o seguinte, o exemplo que eu te falei. Poxa, eu posso fazer um vídeo falando sobre financiamento e pegar pessoas que visualizaram esse vídeo e aí fazer um anúncio para ela. Aí eu posso, por exemplo, fazer 3 listas de remarketing. Quem visualizou, que tem um interesse. Agora, quem visualizou e que também curtiu o vídeo, tem um interesse maior. Agora, quem viu, visualizou e... quem visualizou, quem curtiu e quem compartilhou. É o cara que tem maior interesse ainda. Então, pensa eu criar uma lista para cada um dessas ações e fazer campanhas separadas para cada um deles. Posso fazer isso? Aí eu fiquei na dúvida como você vai fazer essa campanha, que aí você atingiu um público... Porque nesse caso eu tô... praticamente quente, né? Nesse caso... Só que esse público quente você vai gerar mais proposta, para o cara fechar o... Mais efetividade. Aí vai depender da tua estratégia. Vai fazer o quê? Vai depender da tua estratégia. Tá? Aqui eu estou ensinando a criar a lista. Aí depois, não sei se vocês viram lá nas campanhas, tem lá público-alvo. Sim. Eu posso depois só ir lá e colocar um desses públicos que eu criei. Entendi. Que ele vai aparecer para essas pessoas naquela campanha específica. Entendi, que aí de repente pode ser uma campanha de fechamento, uma campanha... Justamente. Porque o cara que visualizou, deu joinha e compartilhou, posso falar, um cara... Justamente, é um cara que está pronto para consumir. Que coisa linda isso, né? Maravilhoso, né? É tanta ferramenta que você não sabe nem por onde começar, meu amigo. Mas é prático, Evaldinho. Isso aí depois que você pega, faz 1 ou 2. É o que eu falei. A ferramenta, velho, depois tu pega. O principal é a estratégia. Isso aí depois que você pega é massa, fácil. Tá? Aí tá. Eu tenho depois aqui então, onde a gente tem aqui as nossas listas de público. Eu tenho depois as informações de público-alvo, onde você seleciona uma das suas listas e o Google vai te dar informações sobre as pessoas que estão nessa lista. Então aqui, essa lista chamada Todos os Visitantes Google Ads, qual que é o perfil dessas pessoas? 29% delas são homens, a gente tem 62% são mulheres. A faixa etária é de 25 a 34. São pessoas que, em sua grande maioria, são pessoas sem filhos. De onde são? Brasil, aí eu posso especificar aqui cidade. Eu tenho 85% de Brasília, 45% de Goiânia. Quais são os dispositivos que elas utilizam? Em sua grande maioria, dispositivo móvel, depois computador. Aí aqui embaixo que eu tenho informações que são muito legais. Você tem um público-alvo personalizado, que foi isso que a gente acabou de criar, que é baseado numa interação que a pessoa fez com o teu site ou o teu canal do YouTube. Você tem mais outros 2 tipos de público-alvo, que é o público-alvo de mercado e o público-alvo de afinidade. Repete isso aí. O público-alvo de mercado e o público-alvo de afinidade. Qual que é a diferença dos dois? O público-alvo de mercado, o Google identifica o teu padrão de acesso e, baseado nisso, ele identifica que você quer consumir um produto ou serviço. E aí a gente coloca em uma lista dessas de público-alvo de mercado. Na minha lista.
Hã? A Não, uma lista de mercado que uma lista o de próprio mercado. Google possui. Tá. E aí eu tenho uma lista de afinidade, que é baseado no que você faz e ele identifica que você consome este tipo de conteúdo. O meu exemplo, eu estou procurando agora apartamento para alugar, apartamento ou casa. Então ele me colocaria num público-alvo de mercado imóveis, aluguel de imóveis, e ele poderia me colocar num público-alvo de afinidade, por exemplo, cinema, internet, porque são conteúdos que eu consumo. Entenderam essa diferença? Público-alvo de mercado é que eu quero consumir produtos dessas categorias, e o de afinidade são assuntos que eu gosto. Tá, e como que é isso? Vamos lá, entenderam essa diferença? Aí beleza, então aqui por exemplo, essas pessoas que estão nessa lista, ele me mostra quais são os público-alvos de mercado que essas pessoas estão. Viagem, cruzeiro, pacote de turismo. Por quê? Porque lá na minha campanha, eu posso criar uma campanha que vá para esses públicos específicos. Aí eu vou entender se esse público é assertivo ou não, que ele mostra aqui a afinidade. Então quer dizer o quê? Que essas pessoas que estão neste público, elas têm 25 vezes mais chance de terem esta afinidade de mercado. Então quer dizer que se eu quero uma campanha para essa afinidade de mercado, a chance de eu impactar pessoas relevantes é maior. Tá, agora o que tem a ver aí idiomas com esse público aí? Isso é real ou você... Isso é real. Tá, e o que tem a ver? Quem está procurando viajar... E aí o cara quer fazer curso de... Então o público que quer viajar pode ser uma grande tendência para fazer. Exatamente. E é justamente... E aí você vai atrair esse público que quer ir lá para cá. Exatamente. E é justamente um dos principais personas dele, é o cara que quer fazer um curso de inglês para viajar. E aí o que eu posso fazer? Além dessas pessoas que pesquisam curso de inglês, eu posso pegar alguém que está pesquisando por viagem e aí mostrar para esse cara um anúncio. Lembra aquele exemplo que você falou lá no comecinho? De você quer impactar investidores? Sim. Eu posso então anunciar para esse público de mercado, investimento, investidores, porque é um cara que está consumindo esse tipo de conteúdo. Então é muito mais fácil eu impactar esse cara. Então para eu entender... Por exemplo, o cara que está pesquisando sobre financiamento. Entendeu? Então vamos lá, para eu entender, eu acho que vamos ver se você vai para além da minha interpretação. Então a aula de hoje está dizendo o seguinte, então para mim é muito importante eu atrair público para a minha página, que ali na minha página eu gero um código para o programador para me gerar essas coisas, e ali o público que estiver entrando ali, clicando, eu vou gerar um gerenciador de público, e o próprio Google já vai me dizer, tipo assim, o público que está entrando na sua página tem esse perfil de mercado. E aí onde eu começo a trabalhar, onde eu vou começar a achar onde está o meu público. Exatamente. Caraca, essa aula de hoje foi massa. Quer dizer que as outras não foram? Não, as outras foi uma base. Ah, tá. Não, mas foi uma base. Ou seja, se eu não souber fazer a base, eu não consigo chegar nesse aí. Justamente. Mas essa aí é massa. Essa aí merece assistir a aula de novo hoje em casa. Olha aí que filha da mãe, as outras você não assiste, né? Tá. Pô, mas aí porque ele está me dizendo onde está seu público. Seu público está aí. Você não está jogando aleatório. Só que eu só vou ter isso se eu criar uma lista de remarketing. De remarketing, só para eu poder criar isso também, eu preciso criar aquele código para colocar na minha página e eu preciso saber. Entendi. Exatamente. Amanhã eu vou ligar para o Ingaia. O código. E aí eu tenho o público-alvo de afinidade. Então qual que são as afinidades? O primeiro é o quê? Viagem de luxo. Mas essas categorias, é o próprio Google que caracteriza? O próprio Google. Entendi. E ele mapeia e vai puxando. Exatamente. Anti-rock. E aí, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha de Facebook, não é legal impactar pessoas que estão procurando viagem também? Porque a partir dessa informação eu posso usar em outras mídias. E por aí vai. Entendeu? Existe há quanto tempo essas ferramentas? O Google Ads ele foi criado em 92. Mas assim, 92 não, desculpa. 2000? Acho que foi em 2002. O Google foi de 98. Foi de 98. Mas Eu confundi. aqui no Brasil, essas ferramentas de marketing digital já tem o quê? Uns 10 anos? Não, 2002 não, foi antes, porque 2002 eu... Ah não, esse é 2002, eu comecei em 2012.
2011, quer dizer. Desculpa. Hoje está aumentando cada vez mais a procura sobre isso. E já faz uns 5 anos que está. Só eu trabalho com isso 8 anos e meio. E cada vez mais tem mais ferramentas. Então, Cada vez mais o negócio fica complicado. Entendeu? quem não entrar nisso aí vai rodar. Mas sempre tem espaço, fica à vontade. Por que, por exemplo, a Globo tem muitos anos. Tá se A lascando. Globo nunca vendia publicidade para programas de grande audiência menor que 30 segundos. Esse ano foi a primeira vez que, por exemplo, você pode comprar publicidade no Jornal Nacional de 15 segundos. A Globo jamais vendia publicidade menor que 30. Por que ela está fazendo isso? Tá perdendo espaço. Está perdendo espaço. E, sinceramente, Por que o Correio Brasiliense saiu de um jornal que tinha várias páginas e um classificado gigantesco, compra uma edição do Correio Brasiliense hoje? Ele é isso aqui, ó. É o tamanho do Porque classificado de 10 anos atrás. Por que rádio, eu não sei se com vocês é assim, mas em comercial de rádio fica louco atrás de empresa. Oferecendo anúncio, oferecendo não sei o quê, e baratíssimo. Por quê? Quero dar mais um retorno. Não tem os Nem ter as mesmos mesmas links. análises. O mercado Mudou. já mudou, só porque tem gente que muda depois. E aí é a diferença de quem muda antes, entendeu? Bebe água ali. Cara, um exemplo básico. Cadê a Kodak? Cadê a Xerox? Cadê a Blockbuster? A Kodak já está no meio de scanners e tal, né? De autoprodução. Não, mas se você pensa, ela dominava a câmera fotográfica. Era simplesmente ela avançar. Ela não fez isso. A Blockbuster. A Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix, pô. Foi. E não vendeu. e a outra questão. O Yahoo tá achando comprar o Google. Quem é o Yahoo hoje? Tendências do mercado. Então, quem fica para trás, Mudança de fica. comportamento. E não volta. Tem mudanças que são irreversíveis. Ah, o professor mete bronca, falta 10 minutos. Uhul. Beleza? Show! Tá. Depois a gente tem estratégias de... Ficou claro essa parte aqui das listas, a importância. Revejam esse vídeo, porque essa parte ela é extremamente importante. Tá? Indico que vocês vejam e amanhã, por favor, tragam dúvidas. Eu peço isso para vocês todos os dias e quase ninguém chega aqui com dúvida. Relaxa. Eu estou de boa. Eu vou trazer. Tá? Beleza. Estratégia de lances, eu posso criar uma estratégia para oferecer lances de uma determinada forma, onde eu quero aplicar isso para todas as campanhas. Essa é uma estratégia avançada que inicialmente eu não indico que vocês façam, porque eu vou falar de lance automático. Qual o problema do lance automático? Dependendo da segmentação que tu faz, esse lance vai aumentar muito e você pode perder o controle. Como vocês ainda estão no aprendizado, eu recomendo que vocês façam apenas lances manuais. Mas eu vou explicar como isso funciona. Mas eu não indico que vocês utilizem. Então, eu vou criar uma estratégia de lance. Só para vocês entenderem essas estratégias de lance. Eu tenho o CPA desejado. O que é a sigla CPA? CPA quer dizer custo por aquisição ou custo por conversão. Lembra que a gente viu lá atrás, quando a gente tem as conversões, eu tenho um custo por conversão? Ao invés de você dar um lance baseado em CPC, que é custo por clique, você pode dar um lance baseado na conversão. Só que isso só funciona a partir do momento que o Google tem no mínimo 30 dias de informações de conversões na tua campanha. Só que, primeiro, isso é um tipo de lance bastante avançado, não recomendo que vocês façam, mas é assim que funciona. O ROAS desejado é onde você quer que o Google te mantenha numa posição média específica. Mas por que isso é perigoso? Se o teu mercado todo inflaciona teus anúncios, tu vai junto. E aí vai automático. Então,
E isso é extremamente também complicado. Maximizar cliques é onde eu quero potencializar que a minha campanha receba o máximo de cliques possíveis. Só que, por que essa estratégia é ruim? Porque o Google vai entregar para as pessoas que têm a maior possibilidade de clicar. É interessante que eu entregue para as pessoas que têm a maior possibilidade de converter. Então também é um problema por isso. Então depende muito da estratégia. Parcela de impressão desejada. O que é a parcela de impressão? Vamos supor que eu quero anunciar para o público que pesquise clínica de dentista. E aí eu tenho por dia 100 buscas por clínica de dentista. Nesse caso, o meu CPC vai ser de R$2. Então, para que eu receba clique de todo mundo que pesquisa, eu preciso ter um orçamento diário de R$200, certo? Se eu tenho um orçamento diário de apenas R$100, quer dizer que eu apareci para apenas 50% daquele público. Então, a minha parcela de impressão para esse mercado é de 50%. Então, você pode dar um lance para que você tenha uma parcela de impressão maior. Qual é o problema? Se seus concorrentes aumentarem o lance, você aumenta junto. Então, é um problema de fazer automático também. E CPC otimizado. Você dá um lance de CPC, só que você autoriza o Google a aumentar o teu lance também. É um outro problema. Se o teu mercado, todo mundo está aumentando o lance, tu vai junto. Tu não pode colocar aquela trava igual você colocou. Você pode colocar uma regra. Aquela regra lá? É, você pode colocar. Aí você vai, Wesley, mas quer dizer então que você nunca utiliza isso? Eu utilizo muito CPA desejado, muito. Mas quando eu já conheço o meu segmento, eu sei que o meu lead médio tem um valor de R$25, por exemplo. Aí eu quero testar para justamente, será que se eu der um lance de R$23,50, eu vou conseguir a mesma quantidade de conversão? Aí é testar. Mas para que você primeiro tem que conhecer muito, primeiro, a tua campanha tem que estar muito assertiva, para que a partir disso você saiba que o seu custo por conversão médio é aquele valor. Porque se eu fiz uma campanha que não está boa, eu vou me basear num custo de conversão que pode ser muito alto. E aí a minha otimização baseada em conversão vai estar ruim. Então isso eu só indico a partir do momento que vocês tiverem mais experiência. Mas eu uso, porque eu já tenho muito tempo de mercado. Então eu não recomendo utilizar estratégias de lance automáticos. Só uma dúvida. Sim. É legal botar ano em palavra-chave? Tipo 2019. Sim, tem muita gente pesquisa. Mas aí eu posso criar, por exemplo, se eu selecionar aqui CPA desejado. Qual vai ser meu CPA desejado? Meu CPA vai ser de R$30. E aí eu posso vir aqui e selecionar quais campanhas que eu quero aplicar esse lance. E aí ele vai aplicar para todas as campanhas de uma vez. Só isso. Mas eu não recomendo que vocês façam. Depois, se fizer, por conta e risco. Se perder dinheiro, a culpa não foi minha. Mas, a partir do momento que você cria uma campanha boa, aí é interessante eu usar um lance de CPA. Porque aí eu vou pagar por conversão. Não vou pagar por clique. Que pagar por conversão realmente é inteligente. Porque eu quero o quê? Conversão, não quero clique. Eu quero conversão. Então, depois, quando vocês estiverem mais experientes, aí pagar lance de CPA é um lance muito legal. Só que eu tenho que acompanhar muito bem esse lance, porque se eu reduzo muito o lance, vai cair demais as minhas conversões. Se eu aumento muito, aí o meu custo por conversão não vai compensar dependendo do meu ticket médio. Então eu tenho que balancear isso muito bem. Tá? Tanto que nessa campanha eu testei por um tempo e nem deixei rodando, porque não funcionou muito bem. Esse foi um cliente que geralmente que eu testei CPA, e aí quando eu estava pagando lance de CPA, eu estava com um custo de CPA mais alto do que estava gerando as minhas campanhas de CPC manual. Aí eu voltei. Mas essas estratégias de launch de portfólio, aí você coloca essas coisas, e quando não dá certo, aquela configuração que você pode pausar, parar, funciona nisso aí também, né? Funciona. Então você desativa. Só que aí pensa a quantidade de coisas que você tem que configurar. Tá. Aí a sua gestão vai ser complicada. Eu não tinha chegado a mexer nessa parte não, e parece que a minha já veio meio pré-configurado com maximizar cliques e definir posição na página de pesquisa. Depende da configuração que você fez no momento da campanha. Será? Possivelmente a sua estratégia de lance foi maximizar cliques.
ao invés de ser CPC manual. Que não era para ser. Que não era para ser. Você falou. Mas depois Vamos olhar a gente... nisso aí. É só você ir lá na campanha, configurações e ver estratégia de lance. E isso aqui é muito legal. Lista de palavras-chave Eu negativa. estava curioso em ver isso aí. Eu achei legal. Primeiro, o que são palavras-chave negativas? É o que eu não quero acessar. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns termos que é interessante que o negativo em todas as campanhas? Sim. Termos adultos, putaria, porque todo mundo pensa em putaria de alguma coisa. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso criar uma lista de palavras-chave negativas e adicionar em todas as minhas campanhas. E aí, toda vez que eu vou tendo novas campanhas, eu já pego e adiciono essas palavras-chave. Por que é legal você ter uma lista dessa? E aí você vai sempre adicionando nessa lista, e toda vez que uma campanha nova, você só pega e adiciona na lista. E aí você não precisa depois de novo adicionar todas as palavras-chave negativas naquela nova campanha que você cria. Então, é muito simples. Eu vou colocar o nome da minha lista. Vou colocar aqui as palavras-chave que eu quero. E aí eu vou salvar, por exemplo. Então, salvei a minha lista. Beleza. Quando você vai editar ela, ele vai te perguntar aqui, você quer aplicar qual campanhas? Aí eu vou clicar em aplicar campanhas e vou selecionar em quais campanhas eu quero aplicar. Você selecionou e ele aplica não só a campanha, mas a todos os grupos de anúncios. Aquelas palavras-chave negativas. Tá? Entendi. Então esse eu utilizo sempre para colocar essas palavras-chave que sempre é interessante eu negativar. Coisas relacionadas a conteúdo adulto, coisas relacionadas, por exemplo, a grátis, graça. Por exemplo, se eu estou falando de um tratamento de saúde que é particular, SUS, governo, coisas. Se eu estou falando, sei lá, de um apartamento de Águas Claras, tem gente que pesquisa muito com preço, então eu posso negativar 90 mil, 100 mil, Codab, Adasa, Codeplan, e aí identificar termos que eu não quero jamais que meu anúncio apareça, e aí adicionando dentro dessa lista. Quando o pessoal faz os cliques, tem como saber o que eles chegaram naquele clique para saber que aquele público-alvo não serve para você. Lembra que a gente viu negativo. lá dentro da palavra-chave termos de pesquisa? Aqueles são os termos que exatamente as pessoas pesquisaram. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou que a parte geográfica em Brasília é só Distrito Federal, não tem os bairros. E eu quero trabalhar focado no apartamento de 3 quartos em Taguatinga. Nessa minha campanha eu posso negativar Asa Sul, Asa Norte, e eu quero só público que tem interesse em 2 quartos, mas que coloque, selecione, que não vai ver outros bairros, só Taguatinga. Nesse caso você pode só, então, patrocinar palavras-chave que a pessoa utiliza junto Taguatinga. Por quê? Wesley, mas se eu negativar todas as outras regiões, e o cara que só pesquisar apartamento 3 quartos? Você perde ele. Não, você vai aparecer para ele, mas eu não sei em que localização que ele quer. Entendi. Entendeu? Mas faria sentido então eu colocar Taguatinga e negativar todos os outros? Faz sentido, mas aí cai nesse caso que eu te falei. Se você patrocinou apartamento 3 quartos Taguatinga, você nem precisa negativar o resto, porque tem que estar em Taguatinga. Então nem precisa. Agora, se você patrocinou apartamento 3 quartos, é interessante que você negative todas as outras regiões, só que o cara que pesquisou apartamento 3 quartos, ele tem qual região? Não sei. E ele não vai aparecer? Não, vai aparecer se você patrocinar essa palavra. Entendi. Entendeu? Vai aparecer, mas esse cara quer onde eu estou vendendo? Não sei. Wesley, como é uma forma de você poder resolver isso? Anúncio. No anúncio deixa claro que o seu apartamento é em Taguatinga. Entendi. Aí não vai dar clique errado. Tá. Sacou? Só que... A função do anúncio também é justamente essa, eu tentar trazer quem é meu público e tirar quem não é. Um exemplo que a gente utiliza muito em clínica de dentista. A grande maioria dos dentistas não atendem plano de saúde. Mas Por que isso eu já falo no anúncio? professor, porque vai ter impressão, mas não vai ter clique. Caraca, genial. Verdade. Aí eu preciso o quê? Testar. Entendi. Ótimo. Teu raciocínio foi exatamente correto. Você vai sair daqui feliz, hein? Hã? Vai sair daqui você feliz, hein? Hoje eu estou muito vai sair feliz. feliz. Hoje tem mais gente participando. Beleza?
Então a lista de palavras-chave negativas é muito legal e indico que vocês realmente utilizem. Depois eu tenho orçamentos compartilhados. Lembra que a gente falou que o nosso orçamento ele é em que nível? Que nível que eu defino o orçamento diário? Diário. Nível? Exemplifique. Clarei mais a minha ideia. Quais são os níveis que a gente tem? Campanha, grupo de anúncios, palavra-chave, anúncio. Em que nível que eu defino o orçamento diário? Na campanha. Na campanha, justamente. Na campanha, eu defino que aquela verba é por dia. Mas o que pode acontecer? Se eu tenho, no teu caso, se eu tenho lá financiamento de casa, financiamento de apartamento, financiamento de imóvel. Na minha campanha, eu defino um orçamento diário de R$100. Só que se eu tenho mais pesquisas para financiamento de casa, teoricamente ele vai gastar mais do que o financiamento de apartamento. Se você quiser que os grupos de anúncio tenham um orçamento igual, que aqueles R$100 seja dividido de forma igual para todos eles, você vai criar essa estratégia de orçamento compartilhado. Como? Mas aí é besteira. Aí depende da estratégia. Porque Mas, por exemplo, no teu caso é ruim, mas vamos supor, eu atendo hoje a Bancobras. A Bancobras ela tem basicamente hoje 2 serviços principais que a gente trabalha: consórcio e seguros. Eu tenho consórcio de carro, tenho consórcio de imóvel. Não, Só que então. tem também, mas é porque a gente são outras campanhas, são separadas. O braço que eu atendo é só seguro e consórcio. Beleza. Tanto que eu até mostrei essa campanha aqui um dia para vocês aqui, aquela gigantesca, é deles. Existem muitas pesquisas por carro e muitas pesquisas por imóvel. Por mais que eles investam uma grana muito boa, eles ainda não pegam 100% de todo o mercado. Que a Porto Seguro, por exemplo, investe muito mais. Mas eles querem receber clientes de forma igual nos 2 nichos. Aí eu utilizo um orçamento compartilhado, para garantir que os 2 assuntos tenham chances iguais de terem resultado. Aí depois eu vou analisar onde que eu tive mais conversão, onde que o custo de conversão foi menor. Certo que são produtos